Fique ligado, porque o Discovery na escola vai explorar a força dos motores em elementos da física, energia e trabalho. Primeiro, vamos examinar objetos em movimento e em repouso em O Trabalho da Energia. Depois, vamos descobrir o que é potencial e o que é cinética em energia à nossa volta. Em seguida, vamos ver o que os cientistas usam para entender o comportamento e as leis da energia. Finalmente, fique sob o capô de carros novos e antigos para descobrir como a ciência pode torná-los mais eficientes em carros, energia e movimento. A energia por trás de tudo. A seguir. Fique atento às questões e atividades propostas ao final de cada segmento. Ao assistir à primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Quais são as diferentes formas de energia? Qual a relação entre matéria e energia? Todos os objetos do universo têm energia, mas a energia tem diferentes propriedades quando um objeto está parado e quando está em movimento. A energia necessária para mover um objeto pode ser calculada pela física. No sistema natural do universo, matéria e energia não podem ser criadas ou destruídas. A quantidade total de energia permanece constante. No entanto, átomos e partículas podem ser rearranjados para gerar diferentes formas de matéria, e a energia pode mudar de uma forma para outra. A matéria pode se transformar em energia e vice-versa. Energia é a capacidade de produzir mudança, e o trabalho é a transferência de energia através do movimento. De acordo com a física, este homem tem energia, mas ela não está em trabalho. O trabalho envolve uma força aplicada a um objeto para movê-lo a uma certa distância na direção da força. Este homem só realiza trabalho quando move os pesos. Ele aplica forças com seus braços para movimentar os pesos a uma certa distância. Isto é expressado pela fórmula W é igual a F vezes X. Para calcular o trabalho realizado ou a quantidade total de energia despendida, multiplicamos a força F pela distância X. O fluxo de água em uma roda d'água também é uma forma de trabalho. A energia da água que flui movimenta a roda a uma certa distância. Se a água parasse, nenhum trabalho seria realizado. A unidade usada para medir a força é chamada Newton. E a unidade de energia é o Joule. A distância é medida em metros. Se um carro se desloca 100 metros usando 9.000 newtons de força, quanto trabalho é realizado? É só multiplicar a força pela distância. 9.000 vezes 100, que é igual a 900.000 joules de energia. Uma pessoa que corresse esta mesma distância com 700 newtons de força usaria muito menos energia, cerca de 70.000 joules por 100 metros. Se um carro não se movimenta, ele não realiza um trabalho. Ele tem energia, mas é um tipo de energia diferente daquela que ele tem quando se move. Energia cinética é a energia de objetos em movimento. Tanto corredores quanto carros em movimento têm energia cinética, porque eles estão se deslocando. A energia de um objeto em repouso é chamada de energia potencial. A gasolina em um carro estacionado tem energia potencial. O motor do carro converte a energia potencial da gasolina em energia cinética para poder mover o carro. A água que fica contida por uma barragem tem uma enorme quantidade de energia potencial. Quando a gravidade empurra a água através da barragem, a energia potencial se transforma em energia cinética. Uma montanha-russa é um bom exemplo da diferença entre energia cinética e potencial. Um carrinho parado no alto de uma montanha-russa tem apenas energia potencial. À medida que ele desce pelo trilho, a energia potencial se transforma em energia cinética.
Embora energia e trabalho estejam relacionados, um objeto tem energia mesmo quando não está trabalhando. Quando ele não está em movimento, não está realizando trabalho, então ele tem energia potencial. Quando está em movimento, ele tem energia cinética, mas pode não estar realizando um trabalho. Parado ou em movimento, tudo à nossa volta tem energia. Você sabia? Montanhas russas aplicam as propriedades das energias potencial e cinética, mas os físicos também observam muitas outras propriedades: gravidade, velocidade, aceleração, movimento de projétil, aceleração centrípeta e fricção também são levados em consideração para que a viagem seja segura e você seja mantido em seu assento. A vida na Terra depende do uso da energia. Nós nos deparamos com a energia diariamente, mas nem sempre da mesma forma. Há muitas formas diferentes de energia e cada uma tem propriedades específicas. As energias cinética e potencial exibem uma variedade de formas. O calor é uma forma de energia cinética. O calor é a energia do movimento das moléculas. O movimento indica que o calor é uma forma de energia cinética. As moléculas de um objeto quente se movem rapidamente e em direções aleatórias, enquanto as moléculas de um objeto frio se movem mais vagarosamente. A força da fricção sempre gera calor como subproduto. Quando um prego é batido numa tábua, a energia é transferida do martelo para o prego. Parte dela é perdida com o calor na fricção. A energia do calor pode ser um problema na indústria moderna. Sempre ocorre fricção entre partes que se movem e isso gera calor. Muito calor pode danificar as máquinas e atrapalhar seu funcionamento. O calor é o movimento aleatório de partículas, mas a energia sonora vibra moléculas em padrões de onda específicos. O som é outra forma de energia cinética porque envolve movimento. As cordas de um violão vibram rapidamente, movendo as moléculas de ar ao seu redor e fazendo com que o ar também vibre. Camadas sucessivas de moléculas vibram quando a energia sonora sai das cordas através das moléculas do ar. É assim que a energia sonora é transferida do ar para suas orelhas, onde receptores registram as vibrações e enviam mensagens para o cérebro. As moléculas têm energia quando se movem, mas elas também armazenam e liberam energia quando reagem com outras. A fotossíntese é uma reação que utiliza a energia da luz para combinar água e dióxido de carbono e produzir oxigênio e glicose, um açúcar simples. A energia potencial das plantas armazenada na glicose pode ser liberada como energia cinética de várias formas. Quando as plantas queimam, sua energia potencial armazenada se transforma em energia térmica. A fotossíntese converte luz, uma forma de energia essencial para a vida. Sem luz, a fotossíntese não seria possível e a maior parte dos organismos morreria com a falta de oxigênio e alimento. Os cientistas descobriram meios de captar a energia do Sol para um novo propósito. Grandes painéis de células fotovoltaicas, conhecidas como painéis solares, convertem luz solar em energia elétrica. Embora a energia solar seja abundante e não poluente, ela tem grandes desvantagens. As nuvens bloqueiam a luz do Sol, limitando a quantidade de energia que chega aos painéis. E quando o Sol se põe, sua luz se vai. Mas estes problemas não existem no espaço, onde quase nada bloqueia os raios solares. Os cientistas da NASA se aproveitaram desse aspecto e colocaram painéis solares em satélites e telescópios espaciais. Normalmente não há nada obstruindo o alcance do Sol, dando-lhes a energia de que necessitam. A NASA também usa painéis solares em seus veículos de exploração de Marte. Eles funcionam com energia elétrica e não poderiam ser alimentados com combustíveis como a gasolina, porque seria impossível reabastecê-los em Marte. Os painéis solares mantêm os veículos funcionando sem que haja a necessidade de utilizar combustíveis como fonte de energia.
A luz é uma forma de radiação eletromagnética, ou seja, é uma energia liberada por partículas eletricamente carregadas que estão acelerando ou mudando seu movimento. Toda a matéria é formada por átomos unidos por cargas elétricas positivas e negativas, e os dois tipos de carga podem aplicar força eletromagnética. Os elétrons que têm carga negativa equilibram os prótons que têm carga positiva, mas os elétrons que pulam de um átomo para outro criam um desequilíbrio. Cargas elétricas podem se formar e se concentrar em grupos de átomos. Uma descarga ocorre quando elétrons pulam para outro átomo para equilibrar seus prótons. A eletricidade estática é a formação de uma carga em um objeto, o que pode resultar em uma descarga elétrica. O relâmpago é uma outra forma de descarga elétrica. Quando a formação de carga é suficientemente grande, a energia é liberada em um brilhante e poderoso raio de luz. A energia elétrica vem dos elétrons que se movem entre diferentes átomos, mas os átomos também têm uma forma de energia em seus núcleos. No núcleo do átomo, prótons e nêutrons são unidos pela força nuclear. Esta união geralmente existe como energia potencial, mas às vezes ela é liberada como energia cinética em uma reação nuclear. No Sol acontecem contínuas reações nucleares. Sob o intenso calor de seu núcleo, dois isótopos de hidrogênio se fundem para produzir um átomo de hélio, que libera uma enorme quantidade de energia. Este processo é a fusão, em que dois pequenos núcleos se fundem para formar outro maior. A fissão é outro tipo de reação nuclear. Na fissão, um núcleo se divide, transformando-se em dois núcleos de elementos menores. O processo libera grandes quantidades de energia que pode ser convertida em eletricidade. A energia ocorre de várias formas. Cada uma tem propriedades únicas que afetam constantemente o mundo ao nosso redor. Você sabia? Diariamente, o Sol envia à Terra cerca de 200 mil vezes a energia produzida por todas as usinas elétricas do mundo juntas. Mas gerar eletricidade a partir desta fonte solar é um ideal para o futuro, quando a tecnologia puder ser mais eficiente e menos cara para a utilização em larga escala. Cientistas que estudaram as propriedades da energia por muitos séculos aprenderam que ela pode mudar de forma. Já chegaram a considerar que matéria e energia eram dois aspectos separados, até que uma teoria mudou tudo. A energia muda constantemente de uma forma para outra. Depois que as ovelhas comem grama, convertem sua energia química quando a digerem e a armazenam como gordura. Este é um exemplo de conversão de energia. Converter energia tornou-se um procedimento normal na indústria moderna. Engenheiros aprenderam a converter energia em fontes de força utilizáveis e convenientes. A eletricidade se tornou a nossa fonte de energia mais importante e pode ser gerada de várias formas. A maneira mais comum é girar ímãs para gerar um campo elétrico que, por sua vez, produz uma corrente em um fio. Rodar um ímã exige energia cinética. O vapor tem energia cinética na forma de calor e é frequentemente produzido pela queima de carvão ou por reações nucleares. O calor gira as turbinas, que, por sua vez, giram ímãs para produzir uma corrente elétrica. A força da água também gera eletricidade. A água retida em uma barragem tem energia potencial. Graças à força da gravidade, ela desce por um túnel em que a energia cinética do movimento da água gira as pás de uma turbina. Isto faz com que os ímãs girem e produzam eletricidade, que pode ser transmitida por linhas de força. A energia elétrica tem várias utilizações em nossas casas. Ela pode ser convertida em luz ou pode fazer com que utensílios, como cafeteiras e aparelhos de som, funcionem. Todo eletrodoméstico transforma energia elétrica por meio de conversões de energia. Automóveis convertem energia para produzir as forças de aceleração. A gasolina fica no tanque na forma de energia química potencial. Quando o motor começa a funcionar, a gasolina é empurrada em direção a um cilindro, misturada com ar e queimada, liberando a energia potencial como energia térmica. Quando o carro se movimenta, a energia térmica cinética se transforma em energia mecânica. Quando a energia mecânica é transferida para as rodas, ajuda a movimentar o carro. Em outras palavras, os carros são impulsionados por uma série de conversões de energia. Nem toda energia convertida por um motor se transforma em energia mecânica. Parte é perdida na forma de energia térmica.
Os cientistas estudam as propriedades do calor há séculos. Os físicos interpretam o calor de acordo com as 3 leis da termodinâmica. A primeira costuma ser chamada de lei da conservação da energia. Ela diz que a energia não pode ser criada nem destruída. Assim, a quantidade total de energia no universo permanece constante. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, a temperatura de uma substância sempre alcança um estado de equilíbrio com seu meio. Quando um picolé derrete em água quente, a mistura do picolé frio e água quente tende a se igualar quando o picolé derrete por inteiro. A lei também prevê que toda a energia, particularmente o calor, vai alcançar um equilíbrio. Este pensamento tem grandes implicações a longo prazo. Se esta afirmação estiver correta, o universo vai um dia alcançar seu calor mortal, quando todas as matérias juntas tiverem uma única temperatura. A terceira lei da termodinâmica diz que à medida que uma substância se aproxima da temperatura de zero absoluto, que equivale a menos 273 graus Celsius ou menos 460 graus Fahrenheit, a extração de energia se torna mais difícil, porque os átomos quase não se movimentam. No entanto, os elétrons podem se mover entre os átomos de algumas substâncias em temperaturas próximas ao zero absoluto sem muita resistência, o que torna muito mais fácil transmitir eletricidade. Mas alcançar e manter uma temperatura tão baixa assim é quase impossível em aplicações práticas. A visão científica da energia mudou radicalmente no começo do século XX, quando Albert Einstein invalidou a teoria de que a matéria e a energia eram coisas à parte. Ele fez isto por meio de sua famosa equação E é igual a m vezes c ao quadrado, que afirma que a energia pode ser calculada ao se multiplicar a massa pela velocidade da luz ao quadrado. Einstein mostrou que a massa de matéria comum poderia ser transformada em energia pura em quantidades jamais imaginadas. Esta fórmula revela que matéria e energia são 2 aspectos da mesma coisa. A fórmula de Einstein mudou a forma de se olhar o universo, e a física moderna está em expansão desde então. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Quais são as diferentes formas de energia? Qual a relação entre matéria e energia? Tente isto. Faça um esboço da sua cozinha e marque onde as conversões de energia ocorrem. Que tipos de energia estão presentes nessas conversões? Se você quiser aprender mais sobre física e energia, confira os seguintes websites. Enquanto você assiste a segunda parte do programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como um motor converte energia? Por que os carros devem ter consumo eficiente de energia? Não importa o lugar do mundo, o automóvel mudou a maneira de viver. Estas máquinas poderosas requerem tremenda quantidade de energia. Os cientistas estão aplicando o que sabem sobre energia para desenvolver motores mais eficientes e criar novas fontes de energia para a próxima geração de carros. O automóvel é uma máquina complexa que se torna mais complicada a cada ano. Leslie Hazelton é uma escritora fanática por carros que vai contar ao mundo como essas invenções são maravilhosas. Na primeira vez, na minha primeira lição de direção, quando eu tirei o pé da embreagem e pisei no acelerador, aconteceu uma coisa absolutamente mágica. Esta coisa enorme se moveu. Eu fiquei maravilhada. Eu disse, está andando, estou dirigindo. Leslie escreveu um livro contando tudo o que as mulheres sempre quiseram saber sobre carros. Ela adora automóveis, de todos os tipos. Até este Dike 1903 de 1 cilindro. Isso é tão bom, é o máximo. É quase como se eu tivesse inventado o carro. E a ideia de dirigir, você sente de verdade o que era dirigir naqueles dias. É mágico, muito mágico. Eu trabalhei por um verão como aprendiz de mecânico. Para mim era como ser um aprendiz de feiticeiro.
Eu queria entrar na barriga da fera, onde havia sujeira e graxa. Por sinal, há muita diferença entre sujeira e graxa. Sujeira é sujeira, algo que você não quer. Mas a graxa é linda. A graxa faz os motores funcionar. Sem a graxa, eles engripam e param. Ela também escreveu um livro sobre a geografia automotiva dos Estados Unidos, citando lugares como Detroit, Los Angeles e Daytona, que resumem a essência do automobilismo. Essa combinação de poder, liberdade e independência é tão sedutora. Eu acho que não existe nada que nos dê isso, do mesmo jeito que os carros dão. Leslie fica tão confortável dirigindo uma limusine quanto andando no banco de trás. É como virar mecânico de verdade e entrar na sujeira debaixo dos carros. Mexer na graxa, fazendo o trabalho você mesmo. Aí é que está o verdadeiro talento artístico, embaixo do capô. Eu acho uma pena, porque metade da população está afastada dessas máquinas, das quais, na verdade, eles incluídos, são tão dependentes. Significa que estamos dirigindo estas máquinas sem saber como elas funcionam. Muita gente não faz ideia do que acontece debaixo de seus capôs. Estou indo para o norte na 405. Estou indo para o oeste. Para na frente desse aqui. Ela perdeu a força quando eu subi a colina. Eu não faço ideia. Talvez um motor de arranque? Não poderia ser o motor de arranque. É uma peça que não é nova nele. Se fosse o motor de arranque, o carro de Charlotte Yarborough não teria nem ligado. Ela estaria presa em casa e não na autoestrada de Los Angeles. Atendemos pessoas que nem sabem o que há de errado com o carro. Elas param no meio da rua sem motivo e não fazem ideia do que está acontecendo com o veículo. Eu acabei de ser guinchada na estrada 405. O carro simplesmente parou, entendeu? Todos os carros funcionam com o mesmo princípio básico de energia. As pesquisas se concentram na eficiência do consumo de energia. Um aumento de 1% na eficiência permitiria uma economia de centenas de milhões de dólares por ano aos americanos. Motores experimentais a gasolina ajudam os cientistas a melhorar a economia de combustível e controlar a poluição. Deste modo, os pesquisadores esperam descobrir novas maneiras de melhorar nossos motores. Você montou tudo com todos estes espelhos e câmeras, 3 câmeras, incluindo uma câmera de visão noturna. Esse experimento é novo e começou há cerca de 3 anos. O Centro de Pesquisa em Combustão é financiado pelo Departamento de Energia. Ele faz parte dos laboratórios nacionais Sandia, em Livermore, estado da Califórnia. Leslie Hazelton está aqui pesquisando. Esta câmera está dirigida para esse espelho que está virado para cima, captando o que acontece. Sempre achei que dá para fazer de tudo com espelhos. A imagem viva do interior de uma máquina é uma ferramenta-chave para os pesquisadores e ilustra alguns dados básicos dos motores. Você pode ver as cabeças das válvulas subindo. A gasolina em estado líquido vai ser inflamada, mas não chega a explodir no cilindro de um motor. Ela precisa ser atomizada e é pulverizada em um fino vapor. A visão da câmera colocada no interior do cilindro mostra a gasolina sendo aspergida diretamente no cilindro. Um injetor controlado por computador toma as medidas e pulveriza o gás. Dentro do cilindro, uma faísca provoca a ignição da mistura. Ela explode, empurrando o pistão para baixo com força. Uma haste, a biela, conecta o pistão ao virabrequim e as rodas começam a girar. O motor virtual Sandia só tem um cilindro. Simples. Motores de automóveis reais têm mais de um cilindro. O maior motor já construído tem 16 cilindros. É um V16. Na maior parte dos motores de carros, cada pistão provoca uma explosão a cada 4 ciclos. Por isso, o termo comum é motor de 4 tempos. Num motor 4 tempos, na verdade, é a 4ª batida que faz o trabalho. Quando um pistão chega próximo ao fundo do cilindro, as válvulas de exaustão se abrem. Então o pistão sobe e empurra o conteúdo do cilindro para fora da válvula. E aí o ciclo começa de novo. Admissão, compressão, explosão e exaustão. Um motor poderia ser mais eficiente se o pistão se inflamasse a cada descida. E milhões de motores fazem isso em 2 tempos. Eles são encontrados em cortadores de grama, barcos e serras elétricas. Todas peças simples.
Alguns carros europeus chegaram a usar motores de 2 tempos, mas o esquema simples criou um grande problema ambiental. Não há válvulas no topo de um motor de 2 tempos. Em vez disso, o próprio pistão age como válvula. Enquanto desliza para cima e para baixo, ele abre e fecha a exaustão e a admissão na lateral do cilindro. Mas na batida do pistão, as portas de admissão e de exaustão estão abertas. E até 30% do combustível pode entrar na admissão e sair na exaustão, e nunca fazer parte do processo de combustão. Isso diminui a economia de combustível e causa uma emissão muito alta de hidrocarbonetos. Então, um motor de 2 tempos é bem sujo. É um motor muito sujo. Se conseguirem fazer com que um motor de 2 tempos seja limpo, o motor de 4 tempos provavelmente vai permanecer o mesmo, como tem sido há 100 anos. O Dike 1903. 1 cilindro, 4 tempos e 6 cavalos de potência. O mais novo Dragster Top Fuel. 8 cilindros, 4 tempos, 6.000 cavalos de potência. É bem relaxante. Quer dizer, as pessoas pensam que é violento, mas não é. É uma direção bem suave, é muito legal. Em menos de 1 segundo, Shelley Anderson está correndo a mais de 160 km por hora. A corrida termina 4 segundos depois. O motor que estamos usando é uma cópia de um modelo da Chrysler dos anos 60. O principal aspecto que traz muita potência é o top fuel, o nitrometano. Quanto mais nitrometano se queima, mais cavalo se consegue. E com o passar do tempo, descobrimos outras maneiras de queimar mais nitrometano. No começo, a gente queimava 55 a 60 litros por minuto. Hoje já estamos em mais de 250 litros por minuto. A energia de 6.000 cavalos gira o motor numa força de rotação chamada torque. Essa energia precisa ser levada do motor para as rodas. As marchas e o câmbio responsáveis por essa função são parte da transmissão do carro. A maioria dos carros vendidos na América do Norte tem transmissão automática. Mesmo sendo um engenheiro, você pode ter vontade de voltar atrás caso venha a abrir uma transmissão. Espero que nosso engenheiro tenha prestado atenção em todas as aulas que teve. É uma peça das mais complicadas, se não a mais complicada, do maquinário de um carro. Quer dizer, o carro como um todo é bem complexo. Ele funciona com base em vários processos da física. Nós lidamos com estresse, tensão, fluidos e termodinâmica. Tudo o que você imaginar está num carro. No final da transmissão, o torque é transmitido do virabrequim do motor para uma unidade em forma de anel chamada conversor de torque. Ele contém lâminas, como as de um ventilador, que giram. Um grupo exerce força hidráulica contra o outro. Isso dá aquela sensação que a gente tem quando o carro começa a andar. Faz o carro sair, andar e acelerar. Por trás do conversor de torque estão as marchas. Para economizar espaço, pequenas marchas são montadas dentro de outras maiores. O que temos em uma transmissão automática é a caixa de marchas. Mas temos que prender ou girar certos componentes para obter diferentes marchas, ou para ir para a frente e para trás. 4 marchas para a frente e uma para trás. É uma ideia simples, mas muito difícil para um engenheiro criar. A transmissão automática sofreu muitas mudanças ao longo da história do carro. O Stutz Bearcat 1912, um dos primeiros carros esportivos com 2 assentos, indicava possibilidades que seriam alcançadas pelo design automotivo tempos depois. Alguns trabalhos incríveis dos melhores projetistas estão estacionados nos pisos de mármore do Museu Automotivo Black Hawk. A coleção do Black Hawk inclui o Moors 1902. Seu motor ficava debaixo do banco dianteiro. Havia alguma coisa errada com o Moors. O francês que o projetou ainda estava preso ao passado.
Ele não conseguia se livrar da ideia de que os veículos eram puxados por cavalos, como havia acontecido nos 4.000 anos anteriores. Por outro lado, o Old com curvas arrojadas foi um divisor de águas, marcando o florescimento de um design que parecia dizer: esta carruagem não precisa de cavalos. Este é o Packard 1939. O que posso dizer sobre esse carro é que ele é muito mais velho do que eu. Vai ficar bonito por muito mais tempo do que eu e muito mais valioso. Os veículos das décadas de 20 e 30 acabaram ficando conhecidos como carros de exposição. Se você tivesse dinheiro, poderia escolher o modelo de exposição e encomendar um carro com pintura personalizada a seu gosto. Se você fosse um mecânico, um fazendeiro ou outro trabalhador, compraria um Ford T. Em 1925, um Ford T novinho em folha custava menos de $300. Ele era quadrado e preto. Trabalhadores e mulheres preferiam desenhos mais atraentes e as fábricas de automóveis ficaram felizes em satisfazê-los. Os departamentos de design tornaram-se a chave para a sobrevivência de uma companhia. Então eu pude usar isso a meu favor e, na verdade, desenhar... Bill Porter está aposentado e ensina desenho automotivo. Só um fiozinho, então o segundo... Porque esta linha... Ele ajudou a criar vários Chevys, Pontiacs e Buicks que estiveram nas estradas nos últimos 38 anos. Parece que foram 38 semanas, mas foram 38 anos. O processo de materialização de um conceito ainda fascina Bill Porter. Quando você para e pensa a respeito, o design é talvez o problema mais intrincado e complexo para os projetistas. E, num certo sentido, é nosso problema mais rico. Bill dedicou sua carreira ao centro de design da GM. Quando você anda aqui, parece que avança 5 anos no futuro. Os fabricantes de carro odiariam ter seus planos revelados aos concorrentes. A segurança é tão rígida quanto num departamento de defesa do governo. As câmeras só são permitidas depois que as áreas estão em segurança. Nas paredes dos escritórios há esboços coloridos, tentativas de definir a forma do que podemos ver nas ruas em breve. Tendemos a achar que a visão nasce de fora para dentro. Na realidade, o trabalho do desenhista começa de dentro para fora. O design sempre começa com o componente mais importante do veículo, que é o motorista. E também os passageiros do veículo. Eles são os componentes mais importantes. O estudo da ergonomia e dos espaços destinados aos motoristas e aos passageiros no interior do carro, como você vê aqui neste desenho, é o que chamamos de package. O interior tem mudado nos últimos anos. As pessoas estão ficando maiores. Eu sou um pouco maior que meu pai. Meu filho é maior do que eu. Eu não sou muito grande, mas a tendência claramente é essa. De fato, existe uma tendência na indústria mundial, eu diria, de fazer o interior maior e o exterior menor. À medida que o desenho toma forma, os membros da equipe e executivos vão querer ver o modelo em tamanho real. O ilustrador Andy Hansel dá vida ao conceito. A ideia é mostrar o conceito. Basicamente, o que vamos fazer é começar com um esboço rápido. É só uma ideia rápida. Então, sobre este desenho de engenharia, vou colar esta fita, que é exatamente 6 vezes mais larga do que o traço do esboço. Posso, de fato, usar esta fita para desenhar, da mesma forma que eu faria com caneta. Depois, eu pego estas linhas que criei e já tenho uma base para começar, para olhar como se fosse a ideia acabada. Em seguida, posso colorir pintando com um aerógrafo. Aí o desenho ganha uma cor. Então, você já pode ficar ao lado do modelo do veículo e ter uma ideia do que ele seria, como se fosse um carro de verdade. De 2 dimensões para 3 dimensões. Dos desenhos em escala real para os modelos em clay. Eu estou nivelando a massa de modelagem. Se você olhar deste ângulo, tem uma irregularidade aqui. Eu estou tentando deixar uma curvatura bem legal.
No estágio final, os computadores atuam na modelação do clay, a massa especial de modelagem. Eles guiam uma ferramenta de corte que transforma desenhos tridimensionais em carros de clay. O clay ganha uma camada de filme plástico. Isso ajuda a ver as formas e linhas do carro. Quando ele está terminado, parece um carro normal de produção. Se você o levar lá para fora, não vai conseguir distinguir o modelo do clay do carro real. A diferença do modelo é que não dá para ver através dos vidros. Quando o desenho se transforma em superfície esculpida, executivos e designers têm uma ideia um pouco mais palpável. A criação de um novo modelo de carro começa com um grupo de cerca de 30 pessoas. No fim, milhares de pessoas, praticamente toda a fábrica, estão envolvidas de uma forma ou de outra. Uma curva em uma porta pode parecer atraente no papel, mas o designer tem muito mais a considerar. A curva pode ser muito cara. A folha de metal se dobra facilmente para obedecer à curva do desenho. 100 painéis de porta podem ser empilhados e transportados facilmente? Os operários vão conseguir fixá-las rapidamente? A estrutura da porta vai estar de acordo com as complexas exigências governamentais? Vai resistir às condições que cada carro vai encontrar quando sair da revendedora? E, por fim, vai fazer com que os consumidores desejem o carro? O desenho ideal de automóveis, no meu entender, é uma perfeita fusão de arte e tecnologia. Mas arte e tecnologia, infelizmente, nem sempre se fundem perfeitamente. Acho que é neste ponto que encontramos dificuldade. Toda vez que eu quero recuar aquele para-choque um pouco mais, chega um engenheiro que quer destacar a peça para o carro ficar mais resistente ao choque. Esse tipo de conflito sempre está presente entre o artista e o engenheiro, o designer e o engenheiro. Mas, se ambos entendem o problema, às vezes um deles pode pensar num terceiro modo de fazer as coisas que pode resolver o problema para os dois. E isso se aproxima do meu ideal. Eu adoro essas fusões perfeitas de arte e tecnologia. Infelizmente, algumas vezes elas são raras, mas quando conseguimos é uma grande vitória. Mesclar o trabalho de artistas e engenheiros é mais difícil nas complexas burocracias das grandes montadoras. O que vemos saindo das linhas de montagem são carros que, na verdade, foram desenhados por um comitê. Para acharmos a mais pura criatividade, temos que sair das linhas de montagem e ir para lugares onde o espírito de independência nunca morreu. Esse espírito podia ser visto nos exuberantes modelos dos anos 20. Estava vivo nos hot rods dos anos 50 e continua vivo nos lowriders, uma das vertentes mais importantes desde 1960. Mas sempre achamos o modelo exclusivo. Este foi anunciado como o carro da nova era quando foi criado em 1947. Seria a próxima novidade. Todo mundo gostaria de ter um. Os domingueiros nunca mais seriam os mesmos. Eles seriam conversível. Conversível, mas não no que se refere à capota. É uma invenção mais ambiciosa. O off-road definitivo. Está preso. Preso. Nós temos um avião agora. O Mo Taylor Aerocar. Apenas um protótipo e 4 modelos foram construídos. 50 anos depois, um deles ainda está voando. Eu acho que este Aerocar e alguns outros modelos similares tentaram ser um apelo para quem já sabia voar, mas é claro, se você soubesse pilotar, ia preferir dirigir até o aeroporto e pegar um avião, cada um com sua função. Uma década depois do Aerocar, uma companhia alemã começou a construir esta pequena joia.
Era um belo carro para ir à praia ou para nadar. Chegando perto, lá vamos nós. Vamos ver. Já está na água? Estamos flutuando. Como sabemos que está funcionando? Não importa. Não estamos afundando. É pouca água. Olha só, agora só precisamos de caps. Eles ainda são dirigidos por donos fanaticamente devotados. Mas isso não importa. É como andar debaixo d'água em um submarino. O fabricante alemão parou a produção do carro anfíbio após 7 anos. Tanto o carro anfíbio quanto o aerocar foram desenhados no auge da cultura de carros do pós-guerra. O desfile de novos carros começa no palco de Boston entre as dançarinas motoretes. É engraçado como meu carro parece velho quando eu olho para ele. A feira de carros daquela época, da GM, era Motorama, levou alguns carros fantásticos a vários lugares dos Estados Unidos. Eu me lembro de vê-los quando era criança. Eles tinham caravanas enormes que se deslocavam quando havia um show de carros. A julgar pela tremenda quantidade de pessoas, a maioria estava tão ansiosa quanto eu para dar uma espiada nas máquinas que podemos ter no futuro. Para as fábricas de carros, foi um período de otimismo desenfreado. Milhares de visitantes da Motorama se apaixonaram por um sonho, um carro experimental chamado Firebird. A finalização e apresentação do Firebird 2 à General Motors é um marco na engenharia automotiva. O primeiro carro com turbina a gás construído e testado nos Estados Unidos. A General Motors estava certa de que os carros com turbina a jato logo ganhariam várias garagens. Isto pode ser uma cena comum nos Estados Unidos em 1976. Quando os anos 50 acabaram, o otimismo também acabou. Havia muitas razões para a mudança de atitude. Uma delas foi ouvida incansavelmente. Este é o Edsel, diferente de qualquer carro que você já tenha visto. Este é o Edsel. Este é o Edsel. Em 1957, a Ford orgulhosamente revelou o Edsel. Ele recebeu o nome do único filho de Henry Ford. É uma verdadeira plantação. Do que o Henry Ford achava que ia torná-lo rico. Mas não foi o que aconteceu. Ele perdeu muito dinheiro. Fazenda Rio Leslie, no leste da Pensilvânia. Soja, trigo e Edsels. Há pelo menos 174 deles aqui num bosque de carvalhos. Este é o meu projeto de inverno. No outono, depois que as folhas caem das árvores, ando por aqui e limpo todas as folhas, para não acumular umidade. Alguns deles já estavam muito enferrujados, estavam formando baldes de ferrugem. Os Edsels ficaram no mercado por apenas 3 anos. A mecânica era pobre, ele foi presunçosamente construído e sua grade dianteira não era muito atraente. Alguns a chamavam de colarinho de cavalo, outros de assento de vaso sanitário. O nome Edsel se tornou sinônimo de fracasso nos negócios. O Edsel dá uma boa casa para os animais. O Edsel foi outro tipo de marco na cultura automobilística. O caso de amor dos Estados Unidos pelos carros começou a esfriar. 5 anos mais tarde, em 1965, Ralph Nader entrou em cena com seu livro Inseguro a Qualquer Velocidade. O seu alvo imediato foi o Chevrolet Corvair. A estrutura do Corvair fornece um plausível e instrutivo estudo de caso de subordinação de considerações de segurança pessoal em benefício à segurança do custo financeiro e criatividade dos desenhistas. A preocupação com a segurança dos carros aumentava. 49 mil pessoas morreram em acidentes só naquele ano. O livro de Nader e as investigações do Congresso abriram caminho para regulamentações federais mais amplas para a indústria automobilística. Nos anos 70, a ideia de carros a jato começava a parecer um pouco maluca.
E então veio a crise de petróleo da OPEP. Eu me lembro muito bem de ter um carro enorme, beberrão, e de repente correr para uma loja da Toyota para comprar um Celica, como muitas pessoas fizeram. Agora, nos primeiros anos do milênio, há mais automóveis do que nunca. Em todo o mundo, 50 milhões de carros e caminhões surgem a cada ano. Eles são mais seguros e duram mais, mas são todos parecidos, com sua evolução dirigida pelas regulamentações do governo e pela eficiência corporativa. Saindo do salão em uma limusine. Esse é o grande evento anual de Detroit. Detroit leva essa coisa pomposa e glamourosa ao extremo. Vai ser divertido. Senhoras e senhores, é com muito prazer que apresentamos aqui em Detroit, estado de Michigan, o retorno do seu Chevrolet Corvette. Existem exposições de carros e exposições de carros. E existe o Salão do Automóvel de Detroit, o mais badalado de todas. Vamos dar uma olhada nesse monstro, meu Deus! Estavam chamando de carro hollywoodiano. Acho que nem perceberam que tinham em mãos. Ele está mais para uma máquina saída do filme Jornada nas Estrelas. É impressionante. Parece saído de um show de hot rod. Olha essa pintura metálica. Quantas camadas de tinta? 20 camadas. 20. E tem dourado por baixo. Dá para ver o brilho refletindo. É verdade. Agora, por que ele é chamado de furioso? Tem muita raiva contida debaixo desse capô? É isso mesmo. É muita potência de motor. E o ronco dele é bastante furioso. Há várias mostras do que podemos ver no futuro aqui na feira de Detroit. Alguns designs e pinturas que se vê na exposição nunca vão brilhar nos revendedores. Carros conceituais servem para manter o desejo dos clientes. Os designers sonham e os fabricantes gastam $1 milhão ou mais para criar um modelo único que provavelmente vai acabar num museu. O que é isto? Esta coisa maravilhosa? É um veículo conceitual. Tá, e o que quer dizer isso? Ah, não, é uma pena colocar um carro desses em um museu. Carros devem ser dirigidos. Ai, acho que eu não posso fazer nada a não ser entrar nele. Nossa, olha só isso. Aqui é como um prédio da Chrysler. As montadoras de carros mostram suas tecnologias mais recentes no Salão do Automóvel de Detroit. Carros elétricos como o EV1 são um vislumbre do futuro. Um carro elétrico tem uma série de baterias que fornecem energia ao motor elétrico. O que você vê aqui é um motor. É um motor de indução de corrente alternada trifásico de 102 kW ou 137 cavalos de força. Os carros elétricos também poderiam ajudar a limpar os céus, reduzindo a poluição. Uma promissora tecnologia nova que poderia movimentar os carros no futuro gera eletricidade, mas não é uma bateria. É a célula de combustível. Várias células abastecem o sistema elétrico do ônibus espacial. E uma célula de combustível abastece este carrinho de golfe. Quando o hidrogênio se combina com o oxigênio na célula de combustível, o resultado é um pouco de água e muita energia na forma de eletricidade. Elegante e simples. É muito mais eficiente do que um motor de combustão interna, que é um motor quente. Então, um motor de combustão interna tem 15% de eficiência e a célula de combustível tem 50% de eficiência. Atualmente, células de combustíveis são muito caras porque são feitas com materiais caros. E ainda há um problema de relações públicas. O hidrogênio queima facilmente quando é inflamado a céu aberto. Quase 200 mil metros cúbicos de gás hidrogênio inflamável incendiados em menos de um minuto. Os zeppelins alemães usavam hidrogênio para conseguir ficar mais leves que o ar. Isso resultou na furiosa destruição do Hindenburg. Claro que o acidente do Hindenburg foi dramático e foi o primeiro desastre capturado pelas câmeras. O hidrogênio é perigoso em certas situações, mas a gasolina também é. Explosões de combustíveis fósseis ocorrem o tempo todo. Para mim, esses carros são mais seguros do que carros a gasolina. Se fosse o contrário, se todos dirigíssemos carros a hidrogênio e por algum motivo tivéssemos que trocá-los por carros movidos a gasolina, não trocaríamos porque a preocupação com a segurança iria impedir.
Pouquíssimos veículos funcionam com células de hidrogênio, mas o carrinho de golfe em Palm Desert, na Califórnia, é um sinal do futuro. Limpo e eficiente, o hidrogênio pode ser produzido por meio de energia solar ou eólica, mas o uso em larga escala de células de combustíveis ainda é algo distante. Temos uma tecnologia apoiada nos motores a combustão interna. Eles funcionam muito bem e o combustível ainda é considerado barato, o petróleo. Temos um sistema que funciona muito bem e a substituição não vai acontecer até que se torne muito caro ou que a gente decida que é muito sujo para se usar. Se passássemos a usar hidrogênio, os céus ficariam mais limpos. Mas as estradas ainda ficariam congestionadas. Para tornar as estradas mais eficientes, alguns projetistas querem tirar as mãos humanas da direção, deixando-a a cargo de computadores. Demonstrações de carros robô e estradas automatizadas serão o próximo grande passo nos Estados Unidos. Um consórcio entre governo e indústria vem preparando discretamente vários projetos. Recentemente, este carro foi sozinho de Pittsburgh até a cidade de Washington. Câmeras e computadores viam e reagiam às faixas brancas das estradas. Ao norte de San Diego, engenheiros estão encravando plugs magnéticos na estrada a cada 30 centímetros para criar um caminho invisível sob o concreto. Este caminho vai guiar carros de pesquisa equipados com sensores por mais de 12 quilômetros. Estamos tentando criar sistemas que permitam que os veículos se locomovam sozinhos para fornecer ao dono um motorista automático e eletrônico. Debaixo de cada para-choque do carro, instalamos 3 magnetômetros que medem o campo magnético dos ímãs e calculam onde o carro está em relação ao centro da pista de rolamento. Você deve ter notado uma semelhança interessante nestes testes preliminares. Os motoristas preferiam manter suas mãos próximas ao volante. Eles não confiam no computador. É claro que existe uma grande diferença quando você passa para o controle totalmente automático. Na primeira vez que alguém faz isso, precisa de um pouco de tempo para se acostumar, mas depois é fácil. Do mesmo jeito que as pessoas se acostumaram com elevadores que elas mesmas operam. Carros robô, um sonho muito antigo. E agora um teste do Firebird 3 com sistema de direção automática. Há mais de 40 anos, o Firebird, equipado com uma turbina, foi criado para seguir uma fita magnética na estrada. Este pode ser o controle de carros do futuro. Os projetistas imaginam pequenos grupos de carros unidos, chamados de pelotão, seguindo em fila e em alta velocidade pelas estradas. Radares evitariam que este pelotão se desalinhasse. Mas podemos ficar confortáveis andando por aí com nossas direções e freios sendo comandados por chips de silicone? Realmente queremos que a liberdade das estradas se transformem em nada mais do que um lugar para uma soneca em uma espécie de elevador horizontal? Você está aí? Você está aí? Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como um motor converte energia? Por que os carros devem ter consumo eficiente de energia? Tente isto. Crie um comercial para um carro com uma nova tecnologia de energia eficiente. Como você convenceria o público de que o uso eficiente de energia é importante? Esperamos que você tenha gostado desta viagem do Discovery na Escola pela Energia e Trabalho. Se quiser aprender mais sobre o funcionamento dos carros e como eles poderão ser no futuro, confira os seguintes websites. Versão brasileira Vox Mundi.